olhos perdidos, tu és a paz pro cansado. Tu és. Ninguém É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse nosso Deus. É como o nosso Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu te oro, Pai, e te agradeço, Senhor Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu, pela graça do Senhor que sempre nos alcança, Pai. Amém, Jesus. Ó Deus, eu te peço que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor venha usar Giovanni, Pai, para vir falar aos nossos corações, Deus. Em nome do Senhor Jesus, guarda Giovanni, protege Giovanni, em nome do Senhor Jesus. E nos dá, Senhor Jesus, um coração aquebrantado, Senhor Jesus, sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje, vamos dar início aqui no capítulo de Lucas. Boa noite a todos. Boa noite à Igreja de Jesus aqui na Terra. Boa noite à extensão da Igreja de Jesus que é aqui na minha casa. Eu vou trazer uma palavra hoje que vem martelando na minha mente vários dias durante essa semana, né? Eu acho que a dúvida de muita gente, de cristãos, de não cristãos, onde é que eu vou quando eu morrer? Para onde a gente vai quando a gente morre? Será que a vida acaba simplesmente?
Será que ali morreu, acabou? Então eu acredito que seja a dúvida de muita gente. E a Bíblia nos deixa muito claro o que acontece depois que a gente morre, né? E adiantando isso para vocês, a gente não há vida após a morte. E eu falo isso com muita autoridade porque a própria Bíblia fala que há vida após a morte. Eu trouxe cinco passagens e eu vou provar para vocês que depois da morte física, há vida. Mas assim, você tem dois lugares. Você acreditando ou não, há dois caminhos. Ou o caminho do céu, ou o caminho do inferno. E isso você vai decidir em vida. Se você vai para um ou se você vai para outro. Certo? Em Lucas 23, a partir do 39, essa passagem fala, né? Relata muito bem o que eu estou falando para vocês aqui agora, sobre que após a morte física, fecha os olhos no mundo carnal e automaticamente abre os olhos no mundo espiritual. Como? Da seguinte forma. Jesus estava sendo crucificado naquela cruz. E ao lado de Jesus tinha, do lado direito e do lado esquerdo, tinha dois ladrões, um de cada lado. Que é o mau ladrão, é muito conhecido como o mau ladrão e o bom ladrão. Certo? E Lucas 23, a partir do 39, vai falar da seguinte forma. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este não fez mal nenhum. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondendo Jesus, disse: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Jesus não falou: em verdade te digo que quando eu retornar, eu vou te levar para o paraíso. Jesus falou ainda hoje. Porque se ele estava sendo crucificado e morto hoje, ele ia hoje para o paraíso. Então isso deixa claro que após a morte carnal, existe uma morte, existe uma vida espiritual depois daquilo. E naquele momento, aquele malfeitor foi salvo por Jesus. Jesus falou: ainda hoje você vai estar no paraíso comigo. Então, isso é uma das passagens que chama bastante atenção e que prova que após a morte carnal há vida. Amados. Ainda em Lucas, certo? Vou dar outra passagem que vai concretizar isso aqui que eu estou falando para vocês, que após a morte carnal há uma vida. Em Lucas 23, 46, fala assim, ó. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E havendo dito isso, morreu. Mas ele morreu carnalmente, porque depois da morte, a vida espiritual. Então, essas duas passagens, eu poderia parar pela aqui e dizer para vocês que há vida após a morte. Mas assim, tem outras que eu vou trazer aqui para reforçar isso. Certo? Tem uma passagem em Atos que eu acredito que todo mundo conhece. Fala sobre Estevão.
fala sobre Estevão essa passagem. Atos 7, 55 a 56 e 59 a 60. Vamos para Atos lá. Atos 7. Atos 7. Eu abri o de Hebreus, Não. essa última. Isso. Não, você bota comigo. Eu boto. Saíra. Atos 7, 55. Tá, 5, 50? 55. 55. Os 16. Aqui vai falar da morte de Estevão. Aqui? É. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Aqui vai falar da morte de Estevão. E isso aqui vai concretizar mais uma vez que há vida após a morte. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aqui não tá. O 59 vai falar aqui: E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui está dizendo que Estevão adormeceu, que Estevão morreu. Mas Estevão morreu na carne. Porque Estevão, aqui diz que Jesus já estava de pé, aguardando a chegada de Estevão. Então, naquele momento que Estevão foi apedrejado, que caiu, automaticamente subiu para os céus. E Jesus estava de pé, esperando Estevão. E Estevão falou: recebe o meu espírito. Então, isso aqui já é mais uma tese, né? Uma verdade que indica que após a morte, há vida. Né? Mais uma vez, mas quem decide isso somos nós. Né? Porque se Estevão não tivesse cheio do Espírito Santo e morresse naquele momento, Jesus não estava lá para o receber. Aqui. E nem o céu ia receber, mas o inferno ia receber. Eu falo isso com muita autoridade, eu vou mostrar para vocês o porquê eu estou dizendo isso, que na parábola de Lázaro e o rico fica muito bem definido que um foi para o céu e o outro foi para o inferno, certo? Eu vou ler para vocês. Vamos voltar para Lucas. Sabe por quê? Ele mandou ir até Lucas 16. Porque esse daqui, o filho dele, não quer, o Jesus não quer matar o filho dele. Lucas 16, 19. A partir do 19. Aqui? Isso. Lucas 6? Isso. Não era Lucas 16? 16, 19. 6, 16. Esse daqui 16, cai. 19. Esse daqui cai. Eu vou olhar para você. Lucas 6, a partir Lucas 16, a partir do 19. 16, a partir daqui. Aqui vai falar no título aqui que é a parábola do rico e Lázaro. Só que isso aqui aconteceu de verdade. Isso aqui, parábola, não diz nome. E essa daqui tem nome. Tem o nome do rico e Lázaro. Então isso aqui de fato aconteceu. Viu? Vou ler aqui para vocês. Ora, havendo um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e por conta de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
e os próprios cães lambessem-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água, a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não podem, e tampouco os que estão lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhe dar testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém. É que página mesmo? Aqui está falando de um certo rico e de Lázaro, que era um mendigo. Mas deixa eu falar para vocês, não era só porque ele era rico que ele foi para o inferno, não. Até porque ser rico não é pecado. O que fez o rico ir para o inferno foi ser mesquinho, não ter amor ao próximo. E o que fez Lázaro ir para o seio de Abraão, que é o paraíso, não foi porque simplesmente ele era pobre, não. É porque ele era segundo a palavra de Deus. Então, aqui deixa muito claro que Lázaro morreu e o rico morreu. Lázaro foi para o céu e esse foi para o inferno. Então, não quer dizer que ainda vai. Eles estão. Assim que você morrer, entenda uma coisa, assim que você morrer, morreu aqui, acabou. Após a morte, a outra vida. Agora, essa vida após a morte, é você que vai decidir, certo? Então, tem mais uma, eu vou trazer só mais uma para fechar, né? Que vai estar em Filipenses 1:23, e eu queria que um de vocês, Rosana, lesse. Filipenses 1:23. Não tô fazendo, não é o que você vai colocar preparado? Não. Aqui? Nessa? Cadê? Essa daqui? Nessa? Esse Filipenses 1:23 é Paulo falando, né? Paulo diz Aí. da seguinte forma. Você já? Querido mar, abra pra mim. Pô, eu tinha achado que tinha pensado. Aqui? Minha mãe. Eu vou ler para adiantar. Filipenses 1:23, Paulo vai dizer assim: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Certo? Então Paulo estava dividido entre morrer e voltar para a casa dele, que é a casa de origem, que é Cristo, ou ficar e pregar a palavra, né? Então ele diz: eu estou dividido, tenho um desejo de partir e ficar com Cristo. Então, amados, de fato, acreditem. Vocês acreditando ou não, é a verdade. Aqui eu falei vários versículos
que diz que após a tua morte carnal há uma outra vida. E essa vida que você vai ter após a morte vai depender de você, certo? Realmente o inferno é real, assim como o paraíso, né? O céu é real. E aquele que morrer e estiver em Jesus, esse vai para a glória eterna. Mas aquele que morrer sem o sangue de Jesus, esse vai para o tormento eterno. E o pior, o inferno, lá não haverá Deus. E o bom do paraíso é que vai ser governado eternamente pelo Senhor. Então, muitos de vocês, discípulos, eu acredito que já teve experiência, de certa forma, uma visão do paraíso e do inferno. Eu já tive várias visões, tanto do paraíso quanto do inferno, né? E o inferno não é coisa boa. Lá não tem saída, não tem escape, certo? E como Abraão falou, é posto um grande abismo entre quem está no paraíso e quem está no inferno. Porque quem está no paraíso não pode passar para o inferno, assim quem está no inferno não pode passar para o paraíso. Então, o abismo é muito grande. Então, amados, isso não é para causar medo em vocês, é para causar temor. Para que vocês possam, de fato, crer que Jesus é o único caminho, é a única verdade e nele é a única vida. Sem Jesus não há vida. Então que a gente possa... Você pode aí declarar na sua cama, na cadeira que você está, no seu lar, não sei onde você está nesse momento. Você pode declarar nesse momento: Jesus, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Chame Jesus para a sua vida. Aceite Ele de volta. Se você é cristão e está afastado, peça misericórdia, peça perdão a Jesus, volte. Porque Jesus falou: eu vou preparar lugar. E eu venho novamente. Ele vem para buscar a igreja. Não queira ficar de fora. Não queira ficar de fora. Certo? E uma coisa que eu bato bastante na tecla, que muita gente espera, não está no tempo ainda, Jesus vai demorar para voltar, eu tenho um tempo de me arrepender. Mas você sabe quando é que você vai morrer? Porque se você morrer agora, Jesus voltou para você. Essa é a verdade. Eu tenho tempo de me arrepender. Mas você sabe se você vai ter tempo? Eu não sei se eu vou ter tempo de me arrepender. Eu não sei se daqui eu for dormir, eu posso morrer. Então, assim, se morreu, Jesus voltou. Porque a palavra diz: eu coloco diante de vocês o bem e o mal. E vocês escolhem. Certo? Bem. Então, a hora é agora. Bem. A hora de escolher Jesus é agora. Eu escolho Então, o bem. você que está em casa, pode declarar: Jesus, eu te aceito de volta. Procura a congregação, pede ajuda. Se você não consegue sozinho, pede ajuda. Mas se você orar, Jesus com certeza vai te responder. Ajoelha aí onde você está nesse momento. Pede para Jesus perdoar os seus pecados e te dar um renovo. Pede para Ele habitar. Porque se a gente morrer sem Jesus, infelizmente é inferno. Infelizmente é inferno, amados. Meu pai não vai. Mas a gente tem uma esperança, né? A gente tem uma esperança que Jesus veio, Ele morreu, para que agora a gente possa ser salvo mediante Ele. Antes a gente andava, né? Como ovelha desgarrada, sem pastor. Hoje a gente tem um pastor, hoje a gente tem um advogado, que é Jesus. Mas enquanto você está vivo, Ele é advogado. Mas depois que você morrer, Ele vai ser seu juiz. Então, eu rogo de coração que vocês
que está aqui, vocês que estão em casa, se arrependam de todo o coração e busquem a Jesus, que é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Amém? Vocês têm alguma coisa a dizer? Não. Sim. Não. Eu não tenho Eu nada a tenho, dizer, mas só eu tenho. queria Eu só quero falar uma ler coisa. um A minha alma pertence a Deus. Glória a Deus. É. Amém, Jesus. Aí Gabriel está dizendo que a alma dele pertence a Deus. E o nosso mundo não é nosso. É de Deus. Está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria Você vai ler saber. o quê? Eu queria saber mais. Ó, eu não sou muito fã desse negócio de coisa, não. Eu vou falar aqui, Você te falar. me chamou a atenção muito na hora que eu tinha lido. Deus, gosta E me chamou a atenção, que é Salmos 100, que fala Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve ao Senhor com alegria. Serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. Isso aí. Agora, Pamela alguém tem alguma coisa? pra falar? Pamela tem alguma coisa a dizer, Pamela? Pode falar. Meu pai, não sei que negócio que eu tava falando naquele dia, Porque que Gabriel puxou uma coisinha que a Bíblia explicou, porque você disse que um anjo do céu derrubou o diabo e ele começou a se descascar e virou um dragão. ali foi quando Satanás foi expulso do céu. A gente assistiu. por isso que eu Lúcifer, falei. que era o nome original, que hoje é o diabo, é um anjo de luz e de fé. E ele era o guardião de todo o exército de Deus. O mais esplêndido, o guardião, o mais bonito, o mais poderoso. E ele, por orgulho e por soberba, ele quis não ser maior que Deus, mas ele quis se igualar a Deus. E nisso houve uma guerra no céu e ele foi expulso de lá. Mas, por isso se chama anjos caídos. Ao cair, ao Deus lançar ele para a terra, ele perdeu toda aquela glória que ele tinha. Então, todo aquele brilho, esplendor, toda aquela pureza, né? Antes de se achar iniquidade no coração dele. Então, ele perdeu toda aquela glória. Então, por isso que fala que ao cair, ele virou o dragão. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele é o adversário, então ele tem vários nomes, entendeu? Várias perguntas. É o quê? Ó, dizem que o único animal não entrou na arca, a cobra. Mas também no desenho, eu não vi a cobra, eu vi todos os tipos de animal, menos a bendita cobra. Entrou Eu não vi. um casal de cada animal. Todos os animais, todos. Girafas, E Enfim, abelhas. vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse tempo. Mãe. Eu tô com sede. Já come. É assim, rapaz. Você sabia que é possível ganhar dinheiro respondendo pesquisas online? Apresentamos Você Ouvir a Ponto. Olha, não tu vai fez. Eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão fugindo sem parar. Meu louvor incomodou. Todos estão contra ti, ó Jeová. Mata, morte,
Deus que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre debaixo de suas asas estarei Essa seguro. palavra que foi lançada nesse momento de reunião não é para causar medo, não é para causar nenhum desconforto, mas que essa palavra vá em cada coração como um temor sobrenatural, para que o povo, para que a igreja entenda que só há dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. E que isso eles decidem em vida. Mas a tua palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E pede também para que se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Então, Senhor, vá ao encontro de cada pessoa. Abençoa cada extensão da igreja, abençoa cada lar, trazendo revelação, trazendo, Senhor, conforto, trazendo bênçãos sem medidas, trazendo vida e paz em abundância, Senhor. Ó Deus, nós rogamos por cada pessoa que está em casa, que está no hospital, enfermo, que o Senhor traga sobre essas pessoas cura. Ó Jesus, traz cura sobre o corpo físico, porque Tu é poderoso para isso, Senhor. Sabe que muitas pessoas estão de fato enfermas, não só no corpo, mas espiritualmente. Então, cura, sara essas pessoas, Senhor. Traz a Tua palavra, que a Tua palavra pode transpassar o coração como uma espada de dois gumes, que possa ir no mais profundo e íntimo e que venha revelar o sangue de Jesus para essas pessoas, para que elas venham se arrepender. E também guarda elas, Senhor. Guarda aqueles que Te aceitaram, para que ninguém não venha e tire a coroa da vida. Para que essas pessoas possam vigiar, para que quem está de pé não cair. Pois o Teu dia, o dia da Tua vingança, o dia da Tua volta está próximo, Senhor. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Evangelho pode transformar pessoas, assim como transformou a minha vida e está transformando. Que esse mesmo Deus que transforma a vida, que transformou a minha e da minha família, possa transformar a sua vida. E eu creio que Ele pode fazer. Mas também Jesus, Ele não é invasor, Senhor. Ele não é invasor, Ele só faz para quem dá legalidade. Então no seu coração, dê legalidade para Jesus fazer. Fale para Ele: Jesus, eu Te aceito. Jesus, muda a minha história, muda a minha vida. Muda aqui dentro de mim. Pois eu sou corrupto, eu sou pecador, eu sou infiel. Mas o Senhor é perfeito nos seus caminhos. Entra dentro de mim e faz morada. Transforma a história da minha família. Transforma meu eu. Ah, Senhor, não sei ler. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas, amado. Tem muita gente que se priva porque não sabe ler, não sabe escrever, mas quando o Espírito habita, Ele dá um jeito. Porque o mais interessado em fazer é Jesus. O reino é dele. Ele vai fazer de qualquer forma. Nem que Ele faça você voltar a ler, mesmo você não sabendo, mas o reino é dele, Ele pode fazer qualquer coisa. Então peça a Jesus e Ele vai te responder, certo? Ô amados, não deixe que o diabo entre na cabeça de vocês e digam que vocês não podem, que vocês não são dignos de ter salvação, que vocês não são dignos de ser igreja. Por muito momento eu deixei com que Satanás dissesse assim: você não é digno. Mas a misericórdia de Jesus é infinitamente grande. Nós não somos de fato dignos do amor de Jesus, mas Ele nos amou tanto ao ponto de dar a vida pela gente. Então, a Bíblia fala que a gente foi resgatado, né, por alto preço. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas.
Então, aos olhos de Deus, você é muito precioso, amados. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, onde quer que esteja, você é precioso para Deus. Deus olha lá do céu e fala: esse é meu filho, eu amo, e eu vou te salvar, mas só depende de você, porque a salvação é para todos. A salvação não veio não, ela já está, mas cabe você tomar posse dela ou não. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Jesus.